Olá pessoal, cá nós aqui mais uma vez, a resolução de questões da Bank-Ban, né? Aproveitando o concurso que vai ter agora para São João de Itabapoana, vamos dar início aí a mais algumas resoluções de algumas questões, incluindo questões que já caíram esse ano também, tá ok? Nossa primeira questão, Itatiaia 2019. Começa assim: para evitarmos evaporação ou danos na superfície do anodo, no ponto de impacto, devido à alta produção de calor gerada na frenagem dos elétrons, imprescindíveis em um resfriamento eficiente do anodo. Primeira coisa, a área de impacto, né, no anodo, a gente pode, depende do tipo de anodo, a gente tem, pode ser um anodo fixo, né, ou anodo giratório, tá? Quando ele fala produção de calor gerada pela frenagem, ele está dizendo, né, pela radiação de frenagem, que é aquela em que os elétrons incidentes, né, após criar uma DDP, diferença de potencial, saem, né, do catodo em direção a essa área focal no anodo, chamada de ponto focal, né, a área focal, a gente pode chamar de pista se for um anodo fixo, né, se for ponto focal se for um anodo fixo, pista focal se for um anodo rotatório. A radiação de frenagem no raio-x convencional, ela acontece com maior frequência do que o raio-x característico, tá? E ela diz o seguinte: para tanto, nessa produção de raio-x, 99% é produzido calor e apenas 1% é raio-x. Aí ele fala: para tanto, o calor no tubo de raio-x. Cuidado, ele está falando assim: o calor no tubo de raio-x, tá? A gente sabe que o tubo de raio-x ele fica dentro de uma cúpula, né? E segundo o Biasoli, né, a cúpula junto, né, ou a carcaça, né, junto com o cabeçote, junto com o tubo, a gente dá o nome de cabeçote. Só toma cuidado com isso. E o Biasoli deixa bem claro, né? Fala o seguinte: o sistema emissor de raio-x, também denominado cabeçote, é formado pelo tubo, ou seja, ampola ou tubo de raio-x, né? E pela cúpula ou carcaça que o envolve. Então, quando você tem aquela parte metálica que a gente vê, ali dentro vai estar um tubo de raio-x, né? Imerso em um óleo, imerso em alguma coisa, né? Ele fala que o tubo de raio-x ampola é composto por um envoltório, geralmente constituído de vidro pírex, mas já tem de metal também, tá? Resistente ao calor, lacrado e com vácuo, ou seja, não tem ar em seu interior. Por que não tem ar? Porque mesmo que a distância entre o tubo, o anodo e o cátodo seja pequeno, o elétron ao sair do cátodo ele poderia interagir com alguma molécula de ar e, quando fosse incidir no cátodo, perderia energia cinética, né? Por isso que não tem ar, tá? É a vácuo. Com vácuo formado em seu interior, onde são encontrados o catódio, ou seja, o polo negativo, e o anódio, né? Ou seja, o polo positivo, né? Posicionado em determinada distância um do outro e soldados no corpo do tubo em posição axial, também chamado de, também algumas literaturas, esse ângulo axial é chamado de ângulo de Bisel, tá? Biasoli, segunda edição, capítulo 3, Sistema Emissor de Raio-X. Então, a pergunta é: para tanto, o calor no tubo é absorvido, letra A, pela água no interior, letra B, água no exterior, letra C, óleo no interior, letra D, óleo no exterior. Ele não está falando nessa questão sobre o cabeçote, ele está falando tubo. Muitos colocaram nessa opção óleo no interior. Mas se você coloca, como é que você vai colocar óleo no interior do tubo, gente? Ele formulou uma questão para que vocês interpretassem, né, de uma forma errônea. Então você vai colocar, né, esse óleo vai ser colocado no exterior do tubo, ou seja, dentro do cabeçote, tá? Por quê? Porque você tem aquela carcaça, né, aquela cúpula de metal,
Nela ali é colocado óleo e nesse óleo ele vai imergir o que? O tubo de raio-x. Então a nossa resposta é o que? Óleo no interior do tubo de raio-x. Opção D de dado, ok? Ah, mas Alessandro, se for uma questão isolada, não, essa banca aí não vai me pedir uma questão parecida. Quem disse que não? Olha aqui, ó, em 2023, Prefeitura Municipal de Guaxupé, no tubo de raio-x, para evitar a evaporação ou dano na superfície do anodo, no ponto de impacto, devido à alta produção de calor gerada na frenagem dos elétrons, é imprescindível um resfriamento eficiente do anodo. O calor gerado no tubo de raio-x é absorvido e resfriado no interior da carcaça por letra A, água e ventoinha ligada. Letra B, óleo isolante. Letra C, isolante de chumbo. Letra D, ar no interior do tubo. A gente sabe que não existe, que a ampola ela é a vácuo, né? E vimos anteriormente essa opção, o que ajuda a gente a resfriar, né? Resfriar ou a dissipação de calor, nesse caso aqui, é o óleo isolante, tá? E aqui, ó, novamente, resfriado no interior, agora ele inverteu, tá? No interior da carcaça. Na pergunta anterior, ele perguntava no tubo de raio-x. No interior da carcaça, óleo isolante. Acabamos de entender essa questão aí sobre aonde fica a posição desse óleo. Na pergunta anterior, eu só quis confundir vocês, ok? Outra questão. Algumas noções de eletricidade são importantes para uma melhor compreensão do funcionamento do equipamento gerador de raio-x. Através dessas noções, é possível avaliar a intensidade, olha que coisa legal, a intensidade da corrente elétrica num tubo de raio-x. Aí ele vem a pergunta, né? A gente tem que saber o que ele quer, o que a pergunta quer, né? A pergunta quer saber o seguinte: a intensidade da corrente elétrica é definida como? E vocês podem notar o seguinte: foi a última prova, gente, agora de Pinheiral. Não tem nenhum mês que essa prova aconteceu, né? Então, uma questão relacionada que ela vai falar de definições, né? Corrente elétrica, tensão, potência, definição de corrente elétrica propriamente dita. Então, quando ele fala de intensidade de corrente elétrica, a gente tem que ligar o seguinte: intensidade do feixe está ligado à corrente, está ligado à miliamperagem, tá? Só isso. Então, quando ele fala assim, ó, carga elétrica total que atravessa uma seção transversal de um condutor em um intervalo de tempo. Essa é a nossa opção correta. Essa é a definição, tá, de intensidade da corrente. E as outras opções, Alessandro? A opção B fala assim, diferença de potencial, né, ou DDP, entre dois pontos de um condutor. Isso não tem nada ligado para a gente, não tem nada importante, sabe? Isso aí é definição de tensão elétrica, tá? A tensão elétrica é definida como diferença de potencial entre dois pontos de um condutor. A unidade de medida de tensão elétrica, né, é o volts, tá? No tubo de raio-x, a medida em quilovolts, mais conhecido pela abreviação kV, tá? kV, tensão elétrica, tá bom? DDP, responsável pela energia do feixe de raio-x, responsável, né, pela velocidade de impacto dos elétrons do raio-x no catodo, responsável também, né, pela qualidade desse raio-x, pela penetrabilidade desse raio-x, tá? Energia elétrica produzida ou consumida no intervalo de tempo. Definição de potência, tá? Potência é definida como energia elétrica produzida ou consumida no intervalo de tempo. A unidade de medida para potência é o watt, tá? Então, fiquem atento, porque você pode ver que é uma questão agora de 2024, tá? Eles costumam pedir essa parte do Biasori lá, o capítulo 2, capítulo 3, cair constantemente, né? Perguntar a unidade de medida, perguntar a definição, como é que acabou de ser pedida na questão. E uma outra coisa também que é dentro de parte elétrica, eletricidade, movimento ordenado de cargas elétricas em condutor, tá? É definição
de corrente elétrica. Perfeito, questão fácil, simples, não vi dificuldade nessa questão não. Pinheiral 2024. Agora vamos lá, IBAN, Prefeitura Municipal de Pati de Oferta 2020. Lembrando que eu falei para vocês, essa banca ela gosta de cobrar alguns assuntos repetitivamente, tá? Olha a pergunta. Com base em noções de eletricidade, capítulo 2 do Biasoli, é correto afirmar, com relação ao equipamento gerador de raio-x, letra a potência que corresponde à energia produzida ou consumida no intervalo de tempo é medida em MAS. Negativo. Vimos agora que a potência é medida em watts. A tensão elétrica, definida como diferencial de potência entre dois pontos de um condutor, é medida em quilowatts. Não é medida em quilowatts, é medida em volts, tá? A intensidade da corrente elétrica, definida como intensidade da corrente elétrica, definida como carga elétrica total que atravessa uma seção transversal de um condutor num intervalo de tempo medido em miliampere. Nossa resposta, com certeza, uma questão de 2020 se repetindo em 2024. E letra D, o cátodo, polo positivo, não. Acabamos de ver na primeira questão que o cátodo é o polo negativo, o anódio que é o polo positivo. Beleza, pessoal? Mais uma questãozinha mais uma questão relacionada, né, a equipamento gerador de raio-x, eletricidade, mesmo capítulo, mesmo assunto cobrado anteriormente e cobrado agora em 2024. Mais uma questão ligada a esse assunto, tá? A denominação de um tubo de raio-x é dada pela quilovoltagem suportada pela potência nos focos finos e grossos. O tubo de raio-x tipo 150 a 3050 corresponde. O que ele quer dizer com isso, gente? É só isso aqui que ele quer dizer, ó. Lá no capítulo 2, capítulo 3 do Biasoli, ele faz uma denominação, né, de um tubo de raio-x. Aí ele fala, os tubos de raio-x são denominados em função da quilovoltagem máxima suportada em relação à potência máxima suportada no foco fino e no foco grosso, tá? Aí ele fala do tubo de raio-x tipo 150 a 3050. É o que está a questão. Então, o que acontece? O quanto máximo de quilovoltagem suportado? Aí ele coloca lá, quilovoltagem máxima 150, né? Potência máxima medida em watts, no foco fino é 30 watts, potência máxima medida em watts, no foco grosso 50. Alessandro, 150 kilovolts? Sim, mas todo lugar que eu trabalho, lá o aparelho só vai até 125 kV. O que acontece? O máximo de kV que o aparelho pode, ao ser instalado, produzir é 150 no raio-x convencional. Então, o que acontece? Eles limitam esse feixe a 125 para dar uma durabilidade maior, né, a esse tubo de raio-x. Então, por isso que a gente, na maioria dos locais, 150, poucos locais podem 130, mas ele suporta até 150. Mas imagine se toda vez a gente ficar lá colocando 150 kV. E uma outra coisa que é muito importante, vocês podem ver o seguinte, todas as questões não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Quer fazer prova de concurso é literatura, é o que está escrito. Então a nossa resposta aí vai ser um local onde eu vou ter 150 respostas com 150 kV, 30 watts de potência no foco fino e 50 no foco grosso. Nossa resposta está na letra B, ó. 150 kV suportado pelo tubo de raio-x, 30 suportado pelo foco fino e 50 suportado pelo foco grosso. Que bom, Alessandro, eu pensei que o aparelho operasse até 125, não, até 150, limitado para uma durabilidade maior, né, desse tubo de raio-x, tá? Questão 6, Prefeitura Municipal de Caxambu, tá? 2023. Quando o raio-x são produzidos, eles são emitidos isotropicamente. Essa emissão isotrópica quer dizer que em todas as direções com a mesma intensidade, apesar da questão já falar, né? Com intensidade em todas as direções.
Sendo energia igual também em todas as direções, com a mesma intensidade de energia. ISO é igual, tá? Na prática, utilizamos apenas aqueles emitidos através de determinada área do tubo de raio-x, chamado janela. Esse raio-x emitido através da janela contribui para o diagnóstico. O feixe de raio-x que escapa do invólucro protetor, ou seja, lá pelo cabeçotezinho, né? E que não contribui para a formação da imagem da radiação é chamado letra A, infravermelho, letra B, de fuga, letra C, primário, letra D, de feixe útil. Que radiação é essa que ele está falando? Não confundir, tá? Aquele que sai pela janela do raio-x, né? E aquele que sai, né? Pelo cabeçote. Aqui colocou invólucro, mas cabeçote, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui, né, um cabeçote, ou seja, um invólucro, né? Aqui dentro óleo. E aqui eu tenho um tubo de raio-x, né? A vácuo, onde eu tenho o meu eletrodo negativo e o meu eletrodo positivo, tá? E aqui eu posso ver o seguinte, aqui é minha janela, né? Nessa janela aqui na ampola, aqui ele fala não pula, na ampola tem uma arazinha que ela é menos espessa, tá? É a minha janela, tá? Essa minha janela no tubo de raio-x está aqui, ó. O feixe que sai por aqui é chamado de feixe primário ou feixe útil de radiação, aquele que vai interagir com o paciente, tá? Mas como a produção de raio-x ela é feita isotropicamente, ela sai em todas as direções. Alessandro, então você quer dizer para mim que existe um pouquinho de radiação que sai pelaquela parte de metal que eu vejo? Sim, e essa radiação que não sai pela janela e sai pelo esse invólucro, esse cabeçote, é chamado de radiação de fuga, tá, gente? Radiação de fuga. Alessandro, eu não sabia que escapava, né? Vamos dizer assim, radiação. Sim, meus jovens, escapam, mas essa radiação é aceitável até um valor. Mentira, verdade, só conto para você verdade. Olha aqui, ó. Isso aqui é a normativa 90, radiologia convencional da RDC 611. Em seu artigo 2º ela fala assim: todo equipamento de radiologia médica convencional deve possuir 1. Blindagem no cabeçote, de modo a garantir nível mínimo de radiação de fuga, restringida a uma taxa de queima do ar de 1 mg/hora por a 1 metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga, comprovado com certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo. Ou seja, a 1 metro do ponto focal, até um metro do ponto focal, ele não pode passar de mais de 1 mg/hora, tá? Sai um pouquinho, sai, mas existe um controle de qualidade, né? Os órgãos responsáveis pelo controle de qualidade fazem essa aferição, né? Caso haja dúvida de quanto tá, mas a 1 metro do ponto focal, ele não pode estar, né, emitindo mais que 1 mg/hora. Mentira, verdade, tá para vocês aí, ó. E cuidado que isso aqui cai em prova, tá? E um outro detalhe muito importante, a gente tem as normativas para da RDC 90, 91, 92, 93, 94, todas elas a 1 metro do ponto focal. A radiação de fuga, anote aí, tá? A 1 metro do ponto focal, a radiação de fuga, ela tem que ser no máximo 1 mg/hora. Só é de... Ah, Alessandro, tomografia. Isso aí. Mamografia, também. Fluoroscopia, também. Radiologia intraoral, quanto tem que ser? Na radiologia intraoral, essa restrição de Kerman no ar não pode ser maior que 0,25 mg/hora a 1 metro do ponto focal. Então, anote aí, tá? Se for radiologia intraoral, a taxa de radiação de Kerman no ar, né, de radiação de fuga, não pode ultrapassar a 0,25 mg/hora a 1 metro do ponto focal. Simples, não? Fácil. Como tudo na radiologia, depois que a gente estuda, gente. Uma outra questão muito boa
Pinheiral 2024, prova agora recente, há 2 semanas atrás, no estudo radiográfico da mama, mamografia, com implante de silicone, o exame é realizado durante a compressão, com o operador fazendo a manobra tracionando a mama do paciente com uma mão e massageando a prótese com a outra, para que ela saia do campo de radiografia. A descrição acima refere-se à manobra de Knudsen, Miller, Ekelund ou Valsalva. É uma questão muito batida em concurso, né, gente? Está falando da compressão, né, da mama, tá? Em que você pode ver aqui, ó, você tem uma mama aqui com implante de silicone e ela tem 6 centímetros. Então, o operador, a operadora, né, ela vai massageando, né, até que a prótese se encontre posteriormente dissociada da mama. Com isso, você tem uma mama de 3 centímetros. Você traz a mama mais próxima, diminui a dose de radiação, melhora o meu contraste, tá? E essa manobrinha é chamada de manobra de Ekelund, tá? Manobrinha de Ekelund, famosíssima pra gente aí. Só que as outras respostas estão ligadas à radiologia do nosso dia a dia. Por exemplo, Knudsen, teste de Knudsen, tá? Que a gente faz uma hiperflexão e uma hiperextensão, né? O exame da coluna lombar. Miller é uma manobra que a gente faz, né? Forçando a saída do ar, tá? Valsalva é uma manobra inversa, forçando a entrada do ar, tá bom? São duas manobras que você faz no exame de esofagografia, tá? Um exame contrastado do esôfago. Alessandro, mas é uma questãozinha que caiu em 2024, ela vai cair de novo? Não, não vai cair de novo não, jovens, tá? Ela caiu anteriormente, tá? Mas antes de ir para outra pergunta, olha que coisa interessante. As restrições para a manobra de Ekelund, porque essas perguntas vêm sempre voltadas qual a técnica utilizada, né, com prótese mamária, mas eles podem pedir futuramente perguntando aonde que elas são restritas, aonde eu não posso fazer essa técnica de Ekelund, tá? Com próteses endurecidas, aderidas ao parênquima mamário, paredes abauladas, onduladas ou com áreas irregulares, tá? Mamas com pouquíssimo parênquima mamário, Biasoli, segunda edição, capítulo 30, mamografia, ok? Alessandro, essa questão foi de 2024, mas olha aqui, ó, em 2020, no estudo da mama com prótese de silicone, né, é realizada uma manobra durante a compressão, na qual o operador traciona a mama do paciente com a mão e com a outra massageia a prótese para que ela saia do campo de radiografia. Essa manobra tem por finalidade visualizar somente a mama. Denomina-se Winter, Cleópatra, Bissetriz ou Ekelund. A gente sabe, já vimos que a manobra é a manobra de Ekelund, né, gente? Tá? A resposta tá aí. Mas e o outro? O que é o Inter? O Inter é a técnica intrabucal, tá? Uma técnica especial, igual nós temos, né? Temos nos exames convencionais, né? Nós temos alguns exames que são de rotina e complementar. A radiologia intrabucal também. Nós temos aquelas que são chamadas de fosse rotina, né? Mais utilizadas, periapical, bissetriz, oclusal, Batwing, e temos algumas especiais. Por exemplo, técnica de Miller-Winter é uma técnica especial odontológica para quando for utilizar para radiografar o terceiro molar incluso, tá? Método de incidência de Cleópatra é uma incidência crânio-caudal exagerado lateralmente da mama. E técnica da bissetriz, né, é uma técnica odontológica ou incidência periapical ou intrabucal. Beleza, gente? Com isso nós terminamos hoje mais uma etapa, né, de provinha de resolução de questões da Banquiban, né, radiologia para a prova da Prefeitura Municipal, né, de São João de Itabapoana, no Rio de Janeiro. Pessoal, para vocês que querem, né, estudar no preparatório, né, com
Resolução de questões de todas as bancas, VUNESP, IBFC, AOCP, IBAN, né? Aqui no ICRAD você tem todo esse preparatório, tá? Língua portuguesa, SUS, matemática e raciocínio lógico, Lei 8.112, informática, anatomia, SUS, tudo isso aqui o ICRADES oferece para você, tá bom? Até a aula 3, tá? Espero vocês na aula 3. Comentem, compartilhem, curtem. Se vocês começarem a curtir, começarem a compartilhar, o YouTube vai entregar mais o produto, vai entregar mais o vídeo. E com isso a gente consegue alcançar um número maior e conseguimos produzir mais para vocês, tá bom? Até a próxima aula 3. Um abraço a todos. Fui!